Olá, a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a graça maravilhosa dele, né, e o amor de Deus possam encher a sua vida, o seu lar, nesta semana. É uma alegria para mim estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor ao seu coração. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e responsável pela congregação de nossa igreja no bairro do Vale do Carangola. A Igreja Batista do Vale do Carangola fica situada na Rua dos Pedestres, número 32. Quero convidar você e a sua família para estar conosco em uma de nossas reuniões, às quartas-feiras às 19 horas, aos domingos às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 10h30 da manhã com o culto, e também no domingo às 18h30 também, com o culto, outro culto ao Senhor, né? Então você tem a oportunidade de escolher aí o melhor dia e horário, né, para que você possa estar conosco refletindo sobre a palavra do Senhor. Hoje eu quero partilhar com você o texto, a introdução da oração que Jesus nos ensinou. Certa vez, né, diz o Evangelho de Lucas, que Jesus estava orando e um dos discípulos se aproximou dele e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos discípulos dele. E aí diz o texto de Lucas que Jesus, né, ensinou essa oração para eles. Né? No Evangelho de Mateus, a oração diz assim, né, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 9, nós vamos ler os versículos 9 e 10, que é a introdução da oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até aí apenas. Jesus, ele começa a sua oração ensinando para os seus discípulos, ensinando para todos nós, que a relação, né, com Deus, a relação com Deus que Jesus vem nos ensinar, o Deus que Jesus revela para nós é um Deus que é próximo. Não é um Deus distante, um Deus que está longe de nós, não é o Deus que era inacessível, né, como nas religiões da antiguidade, que era o Deus que estava na montanha, o Deus que estava longe, distante, e não era possível se aproximar dele a não ser através de um mediador, a não ser através de um guru religioso, um sacerdote, um líder espiritual. Jesus está dizendo que a relação agora com Deus é uma relação próxima. E Jesus usa uma expressão do aramaico, né, o abá, que é uma expressão que revela muita proximidade. É como se eu estivesse falando na língua portuguesa papaizinho. Né? Jesus, quando ele começa a oração se dirigindo a Deus e chamando Deus de papaizinho, chamando Deus de abá. Isso era algo completamente distinto, completamente novo, né? Jesus estava revelando aos seus discípulos e revelando a nós que Deus, ele quer se relacionar conosco de uma maneira próxima, de uma maneira íntima, assim como o pai se relaciona com os seus filhos. Essa expressão, o abá, o papaizinho, é a expressão de uma criança, né, de um bebê que ainda não entende bem o que é, o que significa ser pai, o que significa o papaizinho, mas ele entende que o pai é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que livra de todo o mal. E Jesus deseja nos ensinar que nós podemos ter uma relação com Deus, uma relação próxima, uma relação de intimidade, uma relação de confiança com Deus. Deus é aquele que é o nosso provedor. Deus é aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. O Senhor é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal, como Jesus vai terminar a própria oração dizendo: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair nas armadilhas, né? Essa é a expressão
do original, não nos deixe cair nas armadilhas, os laços preparados pelos caçadores, os laços preparados pelo passareiro, os laços preparados pelo inimigo. Não nos deixe cair nesses laços, nessas armadilhas, mas livra-nos do mal. Então Jesus, ele entende que Deus é aquele que quer estar próximo de cada um de nós. O próprio Deus, né, por ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, ao sair da água, diz o texto bíblico que, né, o Espírito, né, do Senhor, em forma de uma pomba, vem sobre a vida de Jesus e uma voz dos céus diz, né, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em Jesus Cristo nós podemos nos tornar filhos e filhas amados e amadas de Deus. Ainda que nós possamos ser rejeitados, né, pelos nossos pais terrenos, ainda que os nossos pais materiais, né, humanos, eles venham a pisar na bola conosco, Deus é aquele que cuida de nós. O profeta Isaías diz, né, que ainda que uma mãe esqueça, né, dos seus filhos, eu jamais esquecerei, porque eu tenho o nome de vocês gravado na palma da minha mão. Olha só o cuidado que o Senhor tem conosco. É esse Deus, o Deus que tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos, né, como uma forma de dizer que Ele está continuamente lembrando de nós, cuidando das nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Eu tenho por hábito, por costume, quando eu tenho alguma coisa muito importante que eu não posso esquecer, eu vou e rabisco a minha mão, né? Coloco um asterisco de caneta para eu não me esquecer daquilo que eu tenho que fazer. E Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Então, a primeira coisa é que o Senhor, ele é o nosso Pai, aquele que cuida, guarda das nossas vidas, não se esquece de nós, que é o nosso provedor, que é aquele que nos tem como pessoas importantes e valiosas e que ele deseja guardar e proteger de todo mal, assim como um pai, normalmente, né, o pai modelo, o pai ideal, guarda e protege os seus filhos também. A segunda coisa que ele nos ensina é: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, né, o nome do Senhor, é o nome que deve ser reverenciado, né? Santificar o nome do Senhor implica em viver de tal maneira que a santidade do Senhor ela seja manifestada através das nossas vidas. Jesus, ele ora a Deus pedindo que a santidade de Deus seja revelada através das nossas vidas, que o nome do Senhor seja invocado como santo, seja reverenciado, que a nossa vida seja uma vida pautada por essa relação próxima e íntima, profunda com o Senhor, de uma maneira que os nossos atos, as nossas atitudes, elas revelem o quanto Deus é santificado nas nossas vidas, o quanto que Deus é reverenciado através das nossas ações, através das nossas atitudes. Então, santificar o nome do Senhor é fazer com que esse nome ele seja glorificado e percebido como o nome daquela pessoa que é a mais importante das nossas vidas, que é o próprio Deus. Devemos glorificar o nome do Senhor através das nossas ações diárias, através das nossas atitudes. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é negar a nossa própria vontade. Negar a nossa própria vontade passa em não respondermos os ataques que sofremos. Passa em não darmos vazão à nossa humanidade caída, né, marcada pelo pecado. É a gente conseguir refrear o nosso olhar, fazer com que os nossos olhos sejam olhos repletos de luz, repletos da presença de Deus, repletos da glória do Senhor. É fazer com que as ações das nossas mãos sejam ações que construam e que promovam a paz nesse mundo em que nós estamos
vivendo, nesse mundo em que nós estamos inseridos, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É viver as nossas vidas de acordo com os ensinamentos do Senhor. É fazer com que, assim como a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar nossos pais e nossas mães, nós devemos honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor através das nossas vidas, através das nossas ações. Então devemos evitar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que envergonha o nome dele. Devemos evitar qualquer escândalo que nós possamos provocar através das nossas atitudes. Evitar fazer com que situações que não condizem com o nome do Senhor sejam vistas na nossa vida, para que nós não venhamos a macular, a manchar o nome do Senhor. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto, com essa introdução da oração do Pai Nosso, é que nós devemos pedir ao Senhor que venha o reino dele sobre as nossas vidas. Venha sobre nós o teu reino. Né? Invocar que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas é invocar para que o governo do Senhor venha se estabelecer na vida de cada uma e de cada um de nós. Não devemos achar e confundir o reino de Deus como os judeus, né, dos dias de Jesus confundiam, achando que eles aguardavam a vinda, a inauguração de um reino messiânico. E esse reino messiânico seria inaugurado por um banquete messiânico, né? Então eles acreditavam que viria o Messias, o ungido de Deus, e que restauraria o reino a Israel. Um reino político, que era a libertação da escravidão, a libertação do domínio romano, por exemplo, que acontecia nos dias de Jesus. Eles criam que quando o Messias viesse, quando o ungido do Senhor viesse, ele viria sendo um descendente da tribo de Davi, do reino de Davi, da família de Davi, um descendente de Davi, para quê? Para que ele pudesse governar da mesma maneira como Davi havia governado. Eles tinham essa expectativa que se instalaria um tempo de paz e de justiça, mas por quê? Porque eles estariam livres da opressão e do domínio militar que os romanos vinham impondo a todo mundo naqueles dias. Essa era a expectativa deles. Mas nós não devemos confundir o reino de Deus com esse reino dos homens, porque Jesus diz, no reino dos homens, aqueles que reinam são aqueles que oprimem, né, e exploram vocês. Jesus havia alertado isso aos seus discípulos, e que nós não deveríamos almejar, né, participar, misturando, né, a religião com esse reino, mas que nós devemos aguardar, sim, pela inauguração, instalação do reino de Deus, que é o governo de Deus e o domínio de Deus sobre as nossas vidas. E isso não vai se dar apenas quando o Senhor voltar e vier buscar para fazer isso de uma maneira plena. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós podemos experimentar, em parte, né, esse governo, esse domínio de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que isso não se dê de uma forma plena e perfeita, mas nós já conseguimos experimentar isso em parte. O próprio Senhor Jesus diz que veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida plena, tivéssemos vida abundante. E fazer parte do reino de Deus é conseguir experimentar essa vida abundante que o Senhor preparou para nós. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades enquanto nós vivermos aqui neste plano material, mas é uma vida em que nós gozaremos e desfrutaremos da presença e da companhia daquele que nós chamamos de Pai, do nosso papaizinho, do nosso Abá, aquele que cuida, protege, guarda e que provê todas as coisas para que eu e você consigamos desfrutar dessa vida plena, dessa vida abençoada que o Senhor tem para mim e tem para você, porque Jesus, nessa introdução da oração, ele termina dizendo,
seja feita, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E a Bíblia, o apóstolo Paulo nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos pedir ao Senhor e clamar ao Senhor que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, que o governo dele venha sobre as nossas vidas, porque com a inauguração do reino de Deus em nós, né, a partir dessa relação que nós começamos a desenvolver com o Senhor diariamente, nós vamos experimentando a vontade dele sendo feita nas nossas vidas de uma maneira plena, de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa, como ela é feita já nos céus. Jesus abriu mão de viver isso plenamente na eternidade, veio viver aqui no meio, né, dos homens, dos seus dias, para que eles pudessem já começar a conhecer aquilo que Deus realizava, que Jesus, o próprio Jesus, realizava ali na eternidade, trazendo ordem a todas as coisas, né? Usando a sua palavra criadora, a sua palavra curadora, a sua palavra que era uma palavra que era carregada de sentido, de significado e de ações também, né? A Bíblia nos ensina que o Senhor foi criando todas as coisas, foi organizando o caos. Inicialmente o que existia era o caos, mas o Senhor ele foi e criou todas as coisas a partir da sua palavra, e por meio da sua palavra ele foi organizando aquilo que era caótico. E o Senhor, o reino dele vindo sobre as nossas vidas, a vontade dele sendo feita sobre as nossas vidas, ela permite que o caos que nós experimentamos nas nossas vidas, devido às escolhas que fazemos, devido às pessoas com as quais nos relacionamos, devido às situações desse mundo caído e marcado e governado pelo pecado e pelo mal, faz com que, ainda que coisas aconteçam conosco que fogem da nossa vontade, o Senhor é aquele que pode organizar e restaurar todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, que você possa chamar ao Senhor, clamar ao Senhor e se relacionar com Ele de uma forma íntima, entendendo que Ele é aquele que pode ser chamado de Pai, aquele que deseja estar próximo de você e cuidar de você, da sua casa, da sua história e da sua família, que as suas ações sejam ações que santifiquem, que reverenciem o nome do Senhor e faça com que ele possa ser visto como santo na sua vida por aqueles que te observam, que você possa clamar para que o governo dele venha sobre a sua vida e que o governo dele sendo instalado sobre a sua vida, o domínio dele completo vindo sobre todas as áreas da sua vida, você consiga experimentar a vontade boa, perfeita e agradável dele, da mesma forma que ela acontece no céu, acontece na eternidade, ela possa acontecer aí na sua casa, na sua história e na sua família. Deus abençoe muito você e que essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida e no seu coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço muito por essa oportunidade, agradeço a Deus pela tua palavra, obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa, ó Deus, que nós podemos ler nessa noite, e pedimos que ao longo dessa semana, ó Deus, essa palavra possa continuar ecoando, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa completar em cada vida, em cada lar, em cada família, aquilo que o Senhor deseja através dessa porção da palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e uma boa semana.